Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial nesta primeira reunião da Comissão de Saúde e neste ano, desejando que todos os senhoras e senhores deputados tenham um excelente ano e agradecer a vinda dos senhores doutores do Centro Hospitalar de Vila Real e dizer-lhe que no Parlamento nós estamos sempre disponíveis para os ouvir. Podemos ter divergências, mas reconhecemos duas coisas. Em primeiro lugar, que temos uma obrigação para com os eleitores de estar sempre disponíveis para os ouvir. E, em segundo lugar, o alto critério técnico, académico e científico que os senhores têm no contexto da comunidade médica em Vila Real. E no distrito de Vila Real e também alargado a Lamego. Dito isto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações prévias que me parecem ser necessárias nesta altura e neste início de conversa. Em primeiro lugar, o Sr. Dr. Manuel Cunha disse bem. O centro hospitalar foi sendo, ao longo dos últimos anos, sujeito a um conjunto de atos de gestão que foram muito danosos para o universo da prestação de cuidados de saúde. Quando nós chegamos ao final do ano 2014, o resultado líquido negativo do hospital era 5,5 milhões de euros. E quando chegamos ao final do ano 2015, o resultado líquido negativo do hospital era tão só 15 milhões de euros. Ou seja, aquilo que é verdadeiro é uma situação dramática em termos de funcionamento do hospital e do centro hospitalar, que dizia que entre 2014 e 2015 houve um acréscimo de resultado líquido negativo de 10 milhões de euros. É claro que há um conjunto de circunstâncias que devem observar neste resultado e que têm a ver com as amortizações posteriores já em outros exercícios. Mas a verdade é que o exercício é este. Ou seja, em contas, é esta a realidade. E chegados aqui, havia que mudar o paradigma. Os senhores doutores estavam no centro hospitalar e sabiam qual era a relação de confiança entre a administração anterior com cada um dos senhores. Ou seja, a desconsideração permanente, a falta de material, por exemplo, em Chaves, onde o Dr. Manuel Cunha trabalha, a inexistência sequer de luvas para trabalhar, a falta de aquecimento nas enfermarias, a situação dramática do destino estratégico de Lamego, a situação complicadíssima que teve que ser encarada por este Conselho de Administração relativamente ao Hospital da Régua, e a necessidade de fazer grandes investimentos neste mesmo hospital para lhe darmos também um destino. A necessidade de encontrar novas soluções para a falta de médicos, designadamente anestesistas, que tínhamos quando este Conselho de Administração entrou em funções. Todas estas realidades são realidades que podem ser testemunhadas, que podem ser identificadas, que podem ser confirmadas a cada momento, com notícias, com decisões, com posições no Parlamento, no hospital, pela ordem dos médicos, pela ordem dos enfermeiros. Bem, esta é a realidade. E depois deste tempo, ainda não fez um ano que o Conselho de Administração está em funções, um ano. Os senhores doutores demitiram-se em outubro. Iniciaram funções em março. Ou seja, demitiram-se em tempo útil 5 meses depois, porque se retirarmos os meses de férias que os senhores doutores tiveram. Ou seja, o que nós tivemos foi, em termos de gestão, uma participação dos senhores doutores em 5 meses de atividade no mandato que se espera de 3 anos. Aquilo que nós temos, neste momento, até agora, é um crescimento de 9,8 em cirurgias, na produtividade, 1,9 em urgências, 4,7 em hospital de dia, 9,5 em radioterapia e as consultas um crescimento muito significativo com uma melhoria, em termos do desempenho final esperado, de 2 milhões de euros na gestão. Bem, mas há coisas que são mais importantes do que aquilo que nós aqui possamos dizer. Ontem, a entidade reguladora para a saúde apresentou um relatório sobre a qualidade dos hospitais. Neste mapa, só aparecem aqui os 3 hospitais que integram o Centro Hospitalar de Vila Real com excelente a tudo. Em cima, Viseu, em baixo, Coimbra, e nenhum deles tem excelente a tudo. Dirão os senhores doutores, também foi com o nosso trabalho. Sim, senhor, agradecemos por isso. Também é verdade. Mas a verdade é que os critérios não são só no que diz respeito ao desempenho cirúrgico, nem ao desempenho médico. Os critérios são todos os outros que dizem respeito à organização hospitalar.
E relativamente às 13 avaliações em 16, que são todas as que são aplicadas a todos os hospitais centrais, o Hospital de Vila Real está muito bem posicionado. Bem, estas eram as considerações para que nós não possamos fazer desta avaliação e desta audição uma ideia de que de um ano para o outro não existiu um governo anterior até há um ano atrás, tudo estava bem até há um ano atrás, 15 milhões de resultado líquido, situação de desequilíbrio, falta de médicos, incapacidade de contratar, e de um momento para o outro só há uma realidade, que é esta. 3 questões sobre que foram afirmadas pelo Sr. Doutor. Primeira questão, relativa à incompatibilidade no modelo, disse, entre os centros de gestão e a visão que tinham para o hospital. Bem, quem determina a orientação estratégica é o Conselho de Administração. E, portanto, os senhores até aceitaram participar no modelo, mesmo que tivessem dúvidas sobre esse modelo. A verdade é esta. Os senhores doutores estão no seu direito de se terem demitido, mas eu gostaria que me dissessem onde é que se contraria o Decreto-Lei 177/2009, de 4 de agosto, relativamente às carreiras médicas nas nomeações que foram feitas. Porque neste país a única coisa que vincula é a lei. E os senhores doutores disseram, há um abaixo-assinado que foi assinado por cerca de 9 dezenas de médicos relativamente ao centro hospitalar, em 400 médicos. Bem, a verdade é que nós temos, em muitos hospitais do país, muitos médicos que não são assistentes graduados, nem assistentes graduados séniores, que desempenham funções de direção dos hospitais. Temos até nos grandes hospitais do país. Porque essa é uma situação normal. Porque há muitos médicos que não querem. Porque as opções são as opções da direção. São as opções estratégicas da direção. Portanto, aqui eu gostaria que nos dissessem onde é que contraria a lei esta mesma questão. Concluindo, e por último, que é para sermos iguais, depois temos uma segunda ronda. E por último, senhores doutores, dizer o seguinte. Relativamente à questão do hospital, eu gostaria de vos deixar nota que o meu grupo parlamentar está disponível para continuarmos a afirmar o centro hospitalar nos seus projetos. Mas não está disponível para continuarmos a afirmar o centro hospitalar no seu desaparecimento como no passado. Ou seja, se há alguma coisa que deve ser criteriosamente avaliada, eu gostaria que nós dessemos um salto. Ou seja, que os senhores doutores nos avaliassem e dissessem assim, o nosso caminho era outro e não foi seguido. Porque dizer que pode haver qualquer coisa por detrás destas decisões é para nós um pouco insuficiente na leitura global do problema que aqui nos traz. Agradeço muito a vossa vinda, sempre disponíveis para continuarmos a conversar, mas esta audição tem que ter também um conjunto de respostas que aqui não foram dadas. Muito obrigado. Muito obrigado.